Olá, graças, paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Hoje, aqui na minha palavra de encorajamento, eu quero te encorajar com uma palavra aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Eu quero ler com você já o versículo. Mas antes disso, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever, aciona o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Curta esse vídeo, assista a outros vídeos no meu canal, compartilhe também, se você for abençoado, compartilhe os meus vídeos com outras pessoas, ok? Então eu quero ler aqui com você, Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu estou lendo aqui a versão corrigida, é a Bíblia na versão corrigida, porque eu li as outras versões, a NVI, a atualizada, e elas não têm esse complementozinho, que eu achei bem interessante. Eu não sei porque só essa tem, mas eu achei interessante, porque esse finalzinho, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela é completada pelo versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o assunto que eu quero falar hoje com você, quero te encorajar, é sobre isso. Não há condenação. Não há mais nenhuma condenação, a palavra de Deus diz, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu escolhi essa versão por causa desse final, né? Que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós que não andamos mais de acordo com a nossa carne, com a nossa vontade, com o nosso querer, né? Nós que nos deixamos ser guiadas pelo Espírito Santo, não há condenação para nós. E eu estava pensando sobre isso, né? Eu gosto muito de falar das minhas experiências, né? Eu estava passando por uma situação e um sentimento de culpa, sabe? De condenação por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Eu fiquei analisando, falei: Senhor, eu falhei, eu fiz o que não deveria ter feito, eu deixei de fazer o que era para fazer. E aquele sentimento, sabe? Começando aquele sentimento de culpa, de condenação no coração. E nós temos que analisar muito esse tipo de coisa. Eu realmente sou culpada dessa situação. Isso está vindo de dentro de mim, isso está vindo de fora de mim. É o Espírito Santo, não é? Eu até ouvi um pastor falando hoje numa ministração que eu estava vendo, falando sobre nós termos o dom de discernimento de espírito, né? Não só discernir espíritos maus, mas saber ouvir a voz do Espírito Santo, entender quando é o Espírito Santo, discernir o espírito das pessoas, é muito importante. E eu estava pensando nisso, falei: opa, o que está acontecendo? E aí passou, né, ali aquele pensamento, aquele sentimento de culpa, e de repente me veio uma música, né, um louvor que diz: nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Então, e me veio essa música e eu comecei a cantar. E a princípio eu estava até pensando, eu não sabia o que eu ia gravar hoje, né? Que palavra que eu ia gravar para encorajar o seu coração. E me veio essa música, e com a música me veio o versículo que é Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há, meu irmão, minha irmã. Sabe, se o diabo está te perturbando com palavras de acusação, com condenação, trazendo o seu passado, trazendo situações que você não tinha como agir diferente, você não tem como mudar, porque o diabo ele vem com peso de culpa e condenação sobre nós, sobre situações que nós não tínhamos controle, não temos controle, não sabíamos o que fazer. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, com palavras de acusação do maligno. Eu até pela manhã o Espírito Santo me deu uma palavra, assim que eu acordei, o Espírito Santo me deu essa frase aqui: Jesus morreu na cruz para tirar de sobre nós todo o peso de culpa e do medo. Então, vou repetir mais uma vez: Jesus morreu na cruz para tirar de sobre nós todo o peso da culpa e do medo. Eu vou deixar anotado aqui embaixo. Então, é o que o Espírito Santo me falou sobre essa questão, né? Eu não sabia que o Espírito Santo falou comigo isso de manhã, né? E eu até acho que eu postei no meu Instagram. E aí agora à noite viria esse sentimento estranho de culpa, de acusação, né? Meu Deus, eu falhei, né? Eu deixei de fazer o que deveria ter feito pela pessoa, e agora como eu faço para corrigir isso? Senhor, misericórdia, né? Aquele sentimento ruim, né? Como eu falei, o Espírito Santo me fez lembrar da música, e a música me levou ao versículo. Então, nenhuma condenação há.
sabe? E ainda que nós tenhamos cometido algum erro, algum pecado, a palavra de Deus em 1 João 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nos purifica de tudo que é injustiça, sabe? Daquilo que estava errado. O Senhor, Ele endireita os nossos caminhos. Se nós andamos pelo Espírito, como diz aqui, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, se nós andamos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito Santo, Ele vai nos guiar, Ele vai nos corrigir, Ele vai endireitar as nossas veredas, diz a palavra. Nós só precisamos nos submeter ao Senhor e Ele vai endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Eu senti de gravar essa palavra porque eu mesma senti em mim mesma. Como eu falei, eu não sabia nem o que eu ia falar hoje, o que eu ia gravar, mas para você que está se sentindo culpado, culpada, se sentindo condenado por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, saiba que não há condenação sobre você. O Senhor já te perdoou, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você tem alguma coisa que você precisa confessar, confesse ao Senhor, peça perdão. Se precisa confessar para uma pessoa, confesse e peça perdão. Sabe, às vezes o diabo ele exige de nós, E nós mesmos muitas vezes deixamos isso, Como eu falei outro dia, o diabo ele pega uma arma, coloca na nossa mão e nos faz atingir o nosso próprio coração, nos ferir a nós mesmos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, Como a palavra que o Espírito Santo me deu, A frase que Jesus morreu na cruz para tirar de sobre nós todo o peso de culpa e do medo. Porque o diabo ele vem sobre nós com culpa, com medo, com condenação. E isso tudo vai nos paralisando, sabe? A gente não consegue prosseguir, não consegue servir melhor o Senhor. Vem aquele peso, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus, não consegue cumprir o nosso chamado. Não conseguimos ser bênção para outras pessoas. O diabo, na maioria das vezes, ele já não vem mais destruindo os cristãos, Mas ele destrói de forma sutil, colocando medo, colocando culpa. E o medo e a culpa, elas levam à depressão, porque a culpa e o medo, elas vão nos deprimindo. Não é assim que acontece? E aí ele vem colocando situações de medo. O medo causa ansiedade, Que é aquela agonia, parece que você está se afogando, Você não consegue raciocinar. Então, o diabo ele usa essa tática para nos paralisar, para nós não servirmos a Deus, para nós não fazermos a obra de Deus. Nós temos chamado da parte de Deus. Deus nos deu dons, nos deu talentos que precisam ser usados. O Espírito Santo quer nos usar para levar a palavra de encorajamento para as pessoas, para levar a palavra de vida, de exortação. O Espírito Santo quer nos usar para orar por pessoas. Quantos de nós temos dons? Você tem dom que Deus te deu, para servir ao Senhor, servir onde quer que nós estejamos, cuidando de pessoas, orando por pessoas, abençoando vidas, sabe? E o inimigo muitas vezes nos paralisa com a culpa, com o sentimento de culpa, com o sentimento de medo, Principalmente a culpa, esse peso de culpa que ele coloca sobre nós e muitas vezes nós mesmos colocamos sobre nós muita cobrança, Que a gente tem que dar conta, a gente tem que fazer, a gente tem que ser perfeito, E Deus não exige nada disso de nós. A palavra de Deus, Salmo 103 diz que Deus conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. Então Deus ele conhece a nossa estrutura e nós não conhecemos, E Deus lembra, não, eu não vou exigir demais deles, eu sei a estrutura deles. Muitas vezes nós vamos além do que o nosso físico aguenta. Muitas vezes nós vamos além da fé que nós temos. Deus nos repartiu uma medida de fé e nós não podemos avançar nisso, porque senão daqui a pouco vem a culpa e a condenação. Porque eu não tenho fé suficiente. Meu querido, olha, eu sempre falo, as pessoas que me conhecem, elas sabem. Eu tenho duas coisas que eu carrego sempre na minha bolsa. Eu carrego um vidrinho de óleo e eu carrego um remedinho para dor e para febre. Eu sempre carrego um paracetamol e carrego o óleo ungido, porque se uma pessoa chega perto de mim e ela está com dor, eu pergunto para ela o seguinte: você crê que se eu orar por você, você vai ficar curado? Se a pessoa disser sim, eu creio, eu uso o óleo. Se ela disser não, eu não creio, eu dou o remédio, eu dou o analgésico. Então é muito simples. E eu sei, tem uma palavra de Deus que diz, hoje mesmo eu estava falando para uma pessoa, que Deus ele trabalha com o exército do céu e com os exércitos da terra. Deus pode nos curar de forma milagrosa, sobrenatural, e Deus pode nos curar através dos médicos, dos remédios, mas é Deus curando. Para mim tudo é milagre, viu, gente? Para mim tudo é milagre. Porque seja Deus nos curando de forma sobrenatural, seja Deus curando através do remédio, para mim é milagre.
entendeu? Então, às vezes, o diabo ele coloca até esse sentimento assim esse peso de culpa quando a gente toma um remédio. Não, mas eu sou crente, eu leio a Bíblia. Por anos o diabo me oprimia, porque eu ficava, meu Deus, não é possível, eu tenho que tomar remédio, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro, né? Na época eu tive depressão, Senhor, por que eu tô com depressão? Eu sou crente, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu vou pra igreja quase todo dia, né? Teve uma época que eu morava na igreja, morava na casa dos fundos da igreja, então literalmente eu morava na igreja e eu não conseguia entender aquilo. Mas sabe, às vezes Deus até nos permite passar por algumas coisas, né? Eu tenho uma frase que eu aprendi, que Deus não nos fere de propósito, mas com um propósito. Eu entendi que as nossas dores, elas servem para curar outras pessoas. Hoje eu compreendo perfeitamente quem tem depressão, quem tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque tudo isso eu passei, tudo isso eu vivenciei, né? E saiba você que está passando por isso, que você pode sair dessa situação. Eu te garanto, o Senhor pode te tirar dessa situação, o Senhor é poderoso para te curar, para te libertar dos remédios, né? Hoje eu não tomo remédio nenhum, para a glória do Senhor. Deus é maravilhoso, mas é um processo. Não se cobre, não coloque peso sobre você, é um tempo. Foram anos, né, eu aprendendo a palavra, aprendendo a cuidar do meu corpo, aprendendo a fazer a manutenção do meu milagre. Eu já falei em algum outro vídeo sobre a manutenção do meu milagre. Deus nos cura, mas a gente tem que tomar cuidado, né, porque o nosso corpo é frágil, né? Um dia esse corpo aqui vai ser transformado. Glória a Deus, está chegando a hora desse corpo ser transformado, né? Nós vamos ouvir uma trombeta, nós vamos ouvir os anjos e nós vamos subir e seremos transformados, vamos encontrar o Senhor nos ares. Mas por enquanto a gente tem que cuidar desse corpo, né? Esse corpo adoece, é pressão alta, é pressão baixa, é diabetes, é dor aqui, é problema renal, são tantos problemas, né? Muitos têm bronquite, muitos têm muitos problemas de saúde, porque o nosso corpo ele sofre desgastes e alguns de nós muito mais. Às vezes não fomos bem cuidados na infância, na adolescência, na juventude, às vezes cometemos exageros sobre o nosso corpo, mas sabe, nem isso tenha como cobrança sobre você, não tenha como condenação. Tome seus remedinhos, vamos tomar nossos remédios, vamos servir o nosso Deus com alegria, com remédio ou sem remédio, né? Nós vamos servir o nosso Deus com alegria e nenhuma condenação há para nós. Nenhuma condenação há. Não deixe que o diabo coloque peso de condenação sobre você, porque você tem um problema de saúde, porque você adquiriu algum problema de saúde. Fala, eu vou servir o meu Deus, doente ou sem doença, eu vou servir o meu Deus, eu vou servir ao Senhor da melhor maneira, eu vou ser grato, eu vou louvar o meu Deus todos os dias. Então é isso, meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você com essa palavra que eu fui encorajada, que não há condenação sobre nós, não há nenhuma condenação sobre você, porque você está em Jesus, você já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que o Senhor abençoe o teu coração, que o Senhor encha de alegria e de paz o seu coração. Saiba que Deus te ama incondicionalmente. Leia Romanos no capítulo 8, do versículo 31 até o 39 e leia dizendo para você mesma. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.